54 mortos. Quarentena provocando desemprego e confusão. Mas nessa edição do Jornal da Alterosa você verá também a emoção de quem ficou curado da doença. 54 pessoas já morreram por coronavírus em Minas Gerais. 30 homens e 24 mulheres. 91 mortes estão sob investigação. 330 óbitos foram descartados. E após 3 dias do primeiro óbito em Contagem, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte por Covid-19. A região central do estado tem, portanto, o maior número de mortes, 16. Com 11 mortes estão a região sul e o Triângulo Mineiro, com 5 óbitos em Uberlândia e 3 óbitos em Uberaba. O número de casos confirmados da Covid-19 no estado chegou a 1.419. Foram 111 novos registros em 24 horas. O número de casos suspeitos caiu para 73.271. Foi registrada a Covid-19 em 137 municípios mineiros. Em 34 ocorreram mortes. Por outro lado, sobe o número de pessoas curadas da Covid-19 no mundo. Já são 750.501 pacientes. A Espanha registrou hoje 367 mortes nas últimas 24 horas, o número mais baixo em um mês. Em um dia, 3.105 pacientes espanhóis foram curados. No Brasil, o número de curados é de 26.573, quase 1.000 novos registros a mais que ontem. Então, o Jornal da Alterosa fica feliz em mostrar a emoção de uma pessoa curada. Funcionária do Hospital Belo Horizonte recebeu alta após quase um mês de internação por causa do coronavírus. Veja com a repórter Etel Correia. A mulher de 41 anos é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Belo Horizonte. Ela contraiu a Covid-19 e foi internada no dia 28 de março. Ficou até o dia 1º de abril na UTI em tratamento de terapia intensiva e depois foi para o quarto, onde seguiu o tratamento até essa quinta-feira, quando teve alta, está curada da Covid-19. Mariane é o nome dela. Ela foi saudada pelos colegas no momento em que passava pelo corredor. Veja as imagens. O vídeo é lindo. Os profissionais vão levantando cartazes com palavras de autoestima, palavras de fé, palavras de força, para que essa funcionária veja. E ela mesma, Mariane, leva nas mãos aí um cartaz com a palavra escrita Vitória. Vitória da Mariane, vitória de todos nós, vitória do tratamento lá do hospital também. É uma alegria para a gente receber informações de que as pessoas estão sobrevivendo, estão superando essa pandemia, esse momento difícil. E foi o primeiro caso de Covid-19 no Hospital Belo Horizonte que felizmente terminou dessa forma vitoriosa. Agora a Mariane vai continuar aí se restabelecendo em casa. Então, numa semana em que a gente falou aqui da morte de uma técnica de enfermagem pela Covid-19, ela que estava no enfrentamento da doença, a gente traz pelo menos aí essa notícia boa, de que outra profissional da área de saúde contraiu a doença, mas saiu vitoriosa. A gente espera que outras histórias de vitória sejam contadas aqui, né? Então voltamos ao estúdio. Serão, Etel, serão sim. Quando então poderemos concluir que uma pessoa está curada do novo coronavírus? Com a palavra o secretário estadual da Saúde. Todos os quadros virais que estão relacionados ao coronavírus, eles têm 2 caminhos. Ou a pessoa fica curada, ou infelizmente ela vai a óbito. Não há outra alternativa. E aqueles casos que são os casos confirmados, todos eles, após 14 dias, são considerados curados. Porque não há outra alternativa, ou seja, a pessoa não cronifica com o coronavírus. Então, todo mundo que teve o coronavírus, que ficou bem, que evoluiu bem, após 14 dias, raras vezes, pode ser um pouquinho mais do que isso, mas o comum é após 14 dias as pessoas estarem curadas. Pois bem, Belo Horizonte já tem 11 mortes. 508 casos do novo coronavírus. Dados divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, e a gente no gráfico vai mostrar o crescimento da doença na capital. Desde a primeira confirmação no dia 16 de março, você confere aí, sobe para 188 quando a gente começa o mês de abril.
Ontem eram 491 casos. Hoje são 519 casos. 508 casos confirmados e as 11 mortes. Pessoal, em meio a esses números todos, ônibus lotados, aglomeração. Na estação Pampulha cresce o movimento e aumentam os problemas. Vejam com o Lauro Lopes. O movimento ainda não é o mesmo, mas está só crescendo, segundo os passageiros. Aí quando chega o busão, tá ficando gente em pé. Infelizmente, pelo fato de diminuição do ônibus, aumentou mais a aglomeração de gente, porque não há ônibus para todo mundo. Acontece, mas na estação da Pampulha tá difícil encontrar ônibus com todo mundo sentado. A gente percebe que algumas pessoas ficam em pé, não tem lugar para todo mundo. Ou seja, a recomendação de que todos viajem sentados não está sendo cumprida em alguns veículos do MOV. Quem vem da região metropolitana, então, tem encontrado ainda mais dificuldade para se prevenir do novo coronavírus. Eduardo mora em Ribeirão das Neves. De acordo com ele, o ônibus que vem do bairro está sempre cheio. Segunda-feira, por exemplo, veio lotado, muito cheio, entendeu? Caminhando aqui pelas filas da estação, a gente percebe que a maioria das pessoas está utilizando a máscara. Desde a última quarta-feira, o uso dela se tornou obrigatório de acordo com o decreto municipal. Quem estava sem máscara entrou normalmente nos ônibus. Nas plataformas do MOV, não encontramos fiscais da BH Trans. Nossa equipe conseguiu registrar apenas um agente no embarque dos ônibus municipais. Aí, para se prevenir de quem não está fazendo a coisa certa, seu Paulo tem redobrado os cuidados. Tenho mais 5 máscaras dentro da mochila aqui, o álcool gel é necessário e fora disso, na hora que eu sento no ônibus, eu passo também com outro paninho, só para prevenção mesmo. Parabéns, seu Paulo, mas tem 2 flagrantes lamentáveis nessas imagens do José Geraldo da Silva. A falta de fiscalização, mas também de consciência, né? Olha, com 3 casos de coronavírus, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Ribeirão das Neves decretou a reabertura do comércio na última quarta-feira. Nossa equipe foi a Neves, na região metropolitana de BH, conferir o comportamento geral. Dona Lúcia não perdeu tempo e foi às compras. A primeira coisa que eu fiz foi de manhã, foi ir comprar. Porque eu tinha o dinheiro, mas não tinha como entrar, porque estava tudo fechado. Hoje, o que vemos na cidade, muita gente circulando nas ruas. Essa comerciante comemora a reabertura das lojas. Os clientes também estão muito felizes que o comércio está aberto e o pessoal está vindo, está comprando, todo mundo está muito satisfeito. Mas essa reabertura deve seguir algumas regras, como por exemplo, na porta das lojas sempre terá que ter uma placa como essa, informando a quantidade máxima de clientes dentro do estabelecimento. O uso de máscara é obrigatório durante as compras. Além disso, o lojista deve disponibilizar sempre álcool para higienizar as mãos de todos os clientes. Lembrando que as lojas têm a responsabilidade de organizar as filas fora do comércio, com um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Excelente estar tudo aberto, porque aqui em Neves a gente já não tem nada. Então a minha diversão para mim é eu entrando nas lojas, tudo aberto, assim, entendeu? Todo mundo usar isso aqui. Seu Nelson discorda da abertura das lojas. Deveria ficar fechado por enquanto, né? Umas semanas para ver como é que vai ficar. Eu acho que vai aumentar. Mas veio fazer algumas comprinhas. A gente tem que fazer isso e colocar a máscara, né? Betim tem 12 casos confirmados do novo coronavírus e nenhum óbito, dados que podem ter reforçado a decisão de relaxar o comércio, inclusive no shopping. Larissa Pimenta foi a Betim e conferiu. Só entra no shopping quem higienizar as mãos e aferir a temperatura. O uso das máscaras é obrigatório e não adianta nem inventar desculpas. Elas podem ser compradas logo na entrada. Na parte interna, informações sobre o decreto e orientações para manter a segurança sanitária de todas as pessoas. Nas lojas, as restrições de clientes já estão sendo seguidas. Na praça de alimentação, o cliente só pode permanecer por 30 minutos. As mesas estão mais distantes umas das outras.
outras e o número de cadeiras foi reduzido. Tudo para evitar aglomeração. A gente está operando com algumas portarias fechadas, exatamente para poder controlar o acesso ao shopping, e todas as lojas receberam treinamento e orientação de como proceder para a segurança das pessoas que trabalham no shopping, como a segurança dos clientes. Cristina tem 4 lojas de sapato em Betim, uma delas no shopping. A empresária se prepara para lidar com o prejuízo. Esperando uma queda inicial agora de 50% em relação ao faturamento do ano anterior. Mas eu acredito que daqui 3 meses a gente vai ter voltado ao normal. Jardel é dono de uma loja de chocolates que ficou 30 dias fechada. Ele está animado para recomeçar. A gente fez todos os processos possíveis para manter a máxima segurança possível para o cliente, para o consumidor. E a gente espera que o consumidor venha fazer suas compras de forma segura e mais objetiva possível. Mas na capital, restaurantes e hotéis demitem milhares de funcionários e querem voltar a funcionar. A crise no turismo e no setor gastronômico provoca a reação dos empresários. Veja com Vitor Moreira. Rafael é dono de uma rede de restaurantes e já demitiu 43 funcionários. Os 7 que permanecem empregados estão atendendo nas unidades que foram reabertas com atendimento para o serviço de entrega da comida em casa ou no local. E mesmo essa loja não vendia nem 10% do que ela vendia, entendeu? A gente tentou os primeiros dias até funcionar as outras lojas também, mas estava com um movimento assim, vendendo R$70, não pagava nem o vale transporte do funcionário. E além do nosso produto, a gente trabalha com produto sempre fresco, entendeu? Então a gente teve muita perda mesmo de produto, que teve que ser jogado fora, porque a nossa validade do nosso produto é até 3 dias. De acordo com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de BH e região, a abertura tem de ser imediata, porque a tendência é aumentar o número de desempregados e causar o fechamento da maioria dos estabelecimentos. Belo Horizonte tem 60 hotéis fechados. 60 hotéis que suspenderam as atividades, né? E a situação é gravíssima. Hoje são aproximadamente quase 15 mil desempregados somente na capital. Na região metropolitana, devemos atingir 30 mil até o final do mês de abril. E em Minas Gerais, aproximadamente 90 mil desempregados do estado. Setor de turismo, gastronomia e hotelaria. Paulo César espera que as medidas, como as que foram adotadas em Santa Catarina, aconteçam também aqui em Belo Horizonte. É para a gente começar a faturar, tentar a começar a preparar para pagar os impostos, os funcionários. Agora, a reabertura, a volta ao funcionamento, ela vai ser complicada. Aí você disse muito bem. Vamos voltar com receio, o cliente vai voltar com certo medo. Mas quando que isso vai acabar? Tem que ter um início, e o começo tem que ser agora. O importante é ter o cuidado com a higiene, com a proteção. Nós não queremos o crescimento dessa pandemia. Ninguém quer. Não perca depois do intervalo, parceria entre Universidade e Rede Hospitalar garante estudos para futuros médicos. Estão presos temporariamente os 2 homens indiciados pela morte de um empresário de 46 anos. Ele foi assassinado em julho do ano passado na região da Pampulha. Um adolescente suspeito de participar do crime também já foi identificado. A polícia conseguiu identificar o trio depois de rastrear o celular da vítima, que foi revendido. As imagens de segurança do prédio onde o empresário morava também ajudaram nas investigações. No dia do crime, as imagens flagraram o empresário entrando com um dos suspeitos, que, segundo a polícia, amarrou a vítima. Os outros 2 entraram na sequência. Depois do crime, os investigados fugiram levando os pertences do homem, que morreu asfixiado por um fio. Testemunha, que era a pessoa que estava usando o aparelho, e informou de quem teria comprado. E ela comprou de 2 dos autores, o que era menor na data do fato e um que chegou depois, que era maior. Efetuou a prisão desse investigado maior e ele, apesar de ter negado a autoria do crime, indicou a qualificação do primeiro autor, do executor, que foi para o apartamento com a vítima no dia do crime. Várias testemunhas apontaram eles como autor do crime, reconheceram eles na imagem. O menor confessou o crime, não só confessou o crime, como deu a qualificação de um dos autores. Os presos foram indiciados por latrocínio, que é roubo seguido de morte.
Universidade fechada não significa interrupção dos estudos de medicina, graças à bela parceria entre o UniBH e Mater Dei. Informações com Lauro Lopes. Com as atividades acadêmicas suspensas, o hospital vai se tornar sala de aula. O projeto pode receber até 45 alunos, todos estudantes do último período de medicina. E a ideia é a gente trazer uma vivência na saúde privada do nosso país. Então, focando um pouco mais na parte da gestão médica, então qual a relação com o corpo clínico e principalmente focado nesse período, né, de Covid-19, como a rede privada vem atendendo aos pacientes que nos procuram com Covid e também aos pacientes que necessitam de atendimento que mesmo assim não estão infectados pelo Covid-19. A parceria entre a rede Mater Dei e o UniBH vai ajudar na formação dos alunos. A carga horária do estágio supervisionado pode ser usada para completar os créditos da graduação. O programa, que começa em maio, deve durar cerca de 3 meses. Mas é nesses momentos que a gente consegue encontrar pessoas com visão muito semelhante e com um olhar social, político, para além do curto prazo. Então, certamente é uma parceria que se estenderá ao longo dos anos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o diretor médico da rede ainda destaca a importância da troca de experiências entre hospital e estudantes. É um momento que muita gente, às vezes de 40 anos de formados, ainda não viveu. Então, acho que essa experiência para os alunos é muito rica, principalmente nessa fase de Covid-19 e como o sistema de saúde tem se adaptado para atender os pacientes e também para continuar dando assistência às pessoas que não têm Covid-19, mas que procuram e necessitam do atendimento hospitalar. Muito bom. Voltamos já com as informações do esporte e solidariedade em hospital. Casares sonha com Corinthians, multas se transformando em doações no futebol mineiro, gastos com cartão corporativo no Cruzeiro? É hora do esporte. Boa noite, Péricles de Souza. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Olha só, a farra dos cartões corporativos no Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá continua na ordem do dia. Ontem falamos dos gastos com férias do presidente, cerca de R$14 mil. E agora, mais 75 mil vieram à tona em gastos com bares, restaurantes, clínica de estética e até com delivery de chopp. As denúncias fazem parte de uma série de reportagens investigativas do site Super Esportes. O ex-presidente se posicionou hoje sobre o assunto. Wagner disse que não vê absurdos financeiros no Cruzeiro e diz que o cartão cobria despesas de dirigentes enquanto personalidades públicas. Mais informações sobre o uso dos cartões corporativos você confere no superesportes.com.br. No Atlético tem polêmica no ar. Em entrevista ao canal Del Futebol do Equador, o jogador Casares falou que tem vontade de jogar no Corinthians. Ele elogiou o Timão e disse que o clube, junto com o Flamengo, é o mais poderoso do Brasil. O contrato de Casares com o Atlético vai até o final do ano. Clube e jogador ainda não sabem se renovam. E termina no próximo dia 30 o prazo para os clubes se manifestarem junto à Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva a intenção deles em converter penas e punições de processos em andamento em ações solidárias. Os valores seriam então, nesse caso, repassados para a campanha Torcida Única, que atua no combate à pandemia do coronavírus. O que a gente propõe e o que a lei, o CBJD prevê é o seguinte: nesse acordo, alguma penalidade tem que ser aplicada, né? Então a gente tem que aplicar pelo menos multa ou suspensão. A gente não pode abrir mão de uma dessas penalidades porque a lei obriga. E aí o valor, obviamente, da doação vai depender da gravidade da conduta e da capacidade econômica daquele que estiver sendo processado, né? É isso aí, pessoal. Bom final de semana em casa. É isso, Pérez. Agora quem está no hospital não fica desamparado. O Hospital Felício Roxo, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi palco de mais uma manifestação cultural solidária. Nós dessa crise, que são vocês, os verdadeiros combatentes dessa guerra, são vocês dos hospitais. Então aceitem, por gentileza, o nosso cumprimento, a nossa continência. Senhores, por favor, abaixando os instrumentos.
grupo de instrumentistas de sopro e percussão reuniu um coral e produziu grandes clássicos da música. Não é a primeira vez em que o Hospital Felício Roxo recebe a banda do 12º Batalhão de Infantaria do Exército em uma atividade humanizada. O último encontro das instituições foi em outubro de 2019, quando o grupo abriu um evento que valorizava a doação de órgãos. Bacana. A todos um ótimo final de semana em casa, com a família e com proteção. Boa noite, fique agora com o SBT Brasil. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte.